Então, nós vamos começar a nossa conferência de hoje com o 7º ano, a aula do dia 10 de setembro, tá, de 2020, e nós iremos dar continuidade à nossa matéria. Então, deixa eu só abrir aqui para vocês. Só um minutinho que eu vou abrir para vocês aqui o PowerPoint. Vou compartilhar a tela com vocês. Do PowerPoint, tá? Vocês estão conseguindo visualizar aí a tela que eu vou compartilhar com vocês agora? Conseguindo visualizar, gente? Ainda não. E agora? Foi. Beleza, então, tá, gente? Então, se alguém não tiver aparecendo na tela, tá? Aí eu peço para vocês avisarem. Peço também que vocês desliguem os microfones para não dar interferência. Só liguem em caso de dúvidas, tá, gente? Tendo alguma dúvida, é só chegar e falar. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula e nós iremos falar do capítulo 14 agora, tá? Então, o capítulo 14, ele vem falar para a gente sobre a questão das paisagens úmidas, tá? E fala também a parte do conhecimento das florestas coníferas e das florestas temperadas. Esse conteúdo a gente consegue encontrar nas páginas 211 a 217 do nosso livro. Então, depois da nossa videoconferência aqui, vocês poderão dar uma lidinha no livro, né? Fazer as atividades também que eu já deixei no portal. Então, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre os biomas, né? Os biomas florestais. Então, aqui eu deixo 3 imagens, né, de 3 biomas florestais. Então, quando eu falo de bioma, eu estou falando da questão da vegetação, né? A questão dos diferentes tipos de vegetação que a gente consegue encontrar, das características também dos animais que acabam tendo características diferentes. Então, eu pergunto a vocês, todas essas florestas aí, vocês olhando, né? Elas têm as mesmas características? Quais são as diferenças entre elas? Que vocês poderiam me dizer? Vamos lá, 7º ano. Vamos lá, 7º ano. Que diferenças vocês conseguem observar aí? Professor, eu diria que é crescimento, floresta tropical, boreal e conífera. Não, mas sem ser um nome, assim, olhando mesmo. O que vocês veem de diferente? Se a gente fosse brincar, sabe aquele jogo dos 7 erros, 9 erros, né? Que aparece aí as imagens, só que as imagens não são iguais, né? Mas se eu pedisse para vocês para ver as diferenças entre elas, quais são as diferenças que vocês conseguem encontrar e mencionar aí para mim? Quais são? O que vocês conseguem observar de diferente uma da outra? Uma das outras, né, na verdade. Vamos lá, gente. As cores das plantas das árvores. Isso, as cores. O que mais? O clima. O clima. O que mais? E uma tem mais água do que o resto. A água, né? Então, uma tem água, outra não tem. O clima, a cor, né? As árvores são iguais, gente? Sim ou não? Eu acho que não. Não, né? Não. Não. Uma tem a mata mais fechada, outra tem mais aberta, né? Os espaços, entre elas são diferentes, né? Essa aqui é mais fechada, floresta tropical. A floresta decídua ou temperada, ela é mais espaçada. A floresta boreal ou conífera, ela é um pouco menos de espécies, né? Então, se eu falasse para vocês assim, floresta conífera, ela lembra alguma coisa. O que lembra vocês? Conífera. Quem sabe? O que é conífera, gente?
Alguém já ouviu falar nessa palavra? Conífera. Lembra o quê, gente? Hã? Quem aqui tem no final do ano, óbvio que a gente tem artificial, é claro. Poucas as pessoas têm natural. Alguém em casa tem um pinheiro de Natal? Ou tem só a arvorezinha de Natal, aquela que a gente arma todo ano, né? Professora, eu não comemoro, então eu não Eu tenho. não tenho nenhuma das duas. Entendi. Mas vocês já viram o formato da árvore de Natal? Sim. É uma árvore assim, igual como a gente desenha lá. Se eu pedisse para vocês desenharem uma árvore, vocês iriam desenhar. Ela tem o mesmo formato, sim ou não? Do desenho, que se vocês fizessem uma árvore normal, qual é a diferença dela? Não. Ela é mais fina. É mais fina, né? Então, ela não é uma espécie tipo de um cone, né? Que ela é assim, né? É. Fina em cima e embaixo ela vai alargando, né? Então, as florestas coníferas, elas são em formas de cone, tá? Então, toda vez que a gente falar de floresta conífera, a gente vai lembrar do cone, né? Que é o chapeuzinho do palhaço, né? Chapeuzinho do palhaço que às vezes é em forma de cone, né? Lembra lá no Jardim de Infância que a gente já deve ter escutado falar nisso, né? Então, o que acaba sendo a floresta conífera, né? É como se fosse o quê? Um cone mesmo, né? Então, as árvores, não sei se vai dar para vocês observarem o meu papel, mas é como se fosse assim, né? Ela tem uma espessura um pouco mais fina no seu topo, né? E o seu corpo vai se alargando, né? Então, por isso que ela acaba tendo essa cara. Professora, Oi. que horas acaba a sua aula? Oi? Que horas acaba a sua aula? 11 horas. Tá? A gente já tá quase terminando, tá bom? E aí, a gente tem essa parte da floresta conífera, que é a parte dos cones, tá bom? Então, a gente consegue observar esses 3 tipos de floresta com relação visível, que acaba sendo bem diferente, tá? E aí, nós temos com relação à parte dos biomas, né? Os biomas, eles têm fatores que são abióticos, né? Que são os fatores de que não tem vida. O que não tem vida? A umidade, a temperatura, o solo, tá? E os fatores bióticos, que são os fatores que têm vida, que é a fauna, a flora, tá? E aí eles acabam se adaptando. Os animais, eles se acabam se adaptando de acordo com a necessidade do ambiente, com a necessidade de cada floresta, com a necessidade climática, né? Onde eles buscam alimentos, onde eles buscam abrigo, proteção e acabam se ajustando de acordo com essas características, tanto dos meios abióticos e também dos meios bióticos, tá bom? E aí, nós temos a floresta conífera, né? Essa floresta conífera, como eu falei para vocês, como eu mencionei para vocês, é uma floresta em forma de cone, né? E elas, geralmente, a gente consegue encontrar na parte mais fria, no Círculo Polar, principalmente na América, tá? Na parte dos Estados Unidos, América do Norte, né? A gente consegue encontrar no continente americano, a gente consegue encontrar principalmente nos Estados Unidos, na parte do Canadá, também na parte da Ásia, que é a parte da Rússia, que também é bem fria, tá? Não sei se vocês já viram, mas geralmente em filmes americanos, quando fala de Natal, eles mostram, né, umas lojas onde vende esses pinheiros de Natal, né, que eles acabam utilizando a forma natural. A gente acaba utilizando a forma artificial, né? Alguns até conseguem ter o pinheirozinho, mas não com grande, né, do jeito que é feito lá nos Estados Unidos. Então, existem lojas, né, que vendem o pinheiro natural mesmo, e as pessoas acabam comprando na época de Natal, enfeitando, e quando acaba o Natal, eles pegam o pinheiro, botam na frente de casa, né, para que as pessoas que venderam possam pegar esse produto e pegar essa árvore, na verdade, e levar para servir os galhos, né? Serve para compostagem, as folhas, né? Acabam sendo um adubo natural com relação a isso, tá? Lembrando que esse tipo de floresta conífera, ele vai acontecer sempre num clima muito frio,
Por quê? Ele acaba sofrendo a influência da massa de ar continental seca e da massa polar marítima. Então, tem um inverno muito longo, muito frio, e o verão acaba sendo muito curto. As folhas, né, são aciculifoliadas. O que é isso? São as folhas onde você não acumula água, né? Então, imagine vocês, num pinheiro, né, numa floresta conífera, você acumula água ali, neve, né? Porque nesses lugares costuma nevar. Aí vocês acumulam neve ali, o que vai acontecer? O galho vai ficar fraco e vai quebrar, né? Então, para que isso não ocorra, a própria natureza, né, o próprio tipo de floresta, ele já vai se adaptar a essa característica. Existem algumas espécies, né, que é o pinheiro, como eu falei para vocês, o bálsamo, o abeto, o lariço, tá? Que acaba sendo essas espécies vegetais. Existem também os animais, como o alce, o veado, a rena, o esquilo, né? Então, o esquilo também é um tipo de animal que a gente consegue encontrar nesse tipo de floresta. Lembrando que essa floresta ela é muito desmatada, tá? Então, tem um índice de desmatamento muito grande. E as folhagens, elas não costumam se renovar ao longo do ano. Nós temos também as florestas de folhas caducas ou decíduas, né, que geralmente a gente consegue encontrar nas florestas temperadas. São locais com chuvas com menos intensidade do que o clima tropical, as temperaturas acabam sendo amenas e as folhas são bem mais amareladas, né, conforme a gente observou na imagem lá no início da nossa aula. E aí você consegue ter 4 estações bem definidas e as folhas ao longo, né, do período, elas acabam perdendo, né? As árvores elas acabam perdendo as folhas. Então, por isso que a gente chama de floresta caduca ou floresta decídua, tá? Alguém tá pedindo... pensei que era alguém pedindo aula aqui para entrar na aula. Então, essas folhas são essas folhas caducas ou as folhas decíduas, que elas acabam ficando completamente secas. E olhando assim, vocês acham que a floresta não tem vida, né? Mas é um tipo de espécie que acaba se adaptando com relação a isso. E se a gente comparar a floresta temperada com a floresta tropical, a gente vai observar que na floresta tropical tem muitas espécies, né? Muitas espécies. Já a floresta conífera, ela tem poucas espécies de árvores, né? Até mesmo de animais com relação a isso. E esse tipo de floresta, né? As florestas coníferas, ela acaba tendo um solo bem pobre, né, em nutrientes, então ela não é tão enriquecida como as florestas da parte temperada, né? Que acaba tendo uma matéria orgânica bem maior, né? E as florestas tropicais também acabam tendo um solo muito fértil com relação a isso. Lembrando também que esses tipos de floresta, os animais, eles acabam, principalmente a conífera, né? Os animais, eles acabam migrando para lugares mais quentes ou até mesmo hibernam. O que é hibernar? É dormir, né? Como eles têm poucas comidas, né? Eles acabam armazenando, que é o caso do esquilo, né? O esquilo acaba armazenando suas nozes, né? Ou sementes, né? Em tronco de árvores, né? Então eles vão guardando ali para que quando haja esse período de frio, eles não possam passar fome, né? Então eles guardam ali a sua comida, né? Quem aqui já viu o filme A Era do Gelo? Eu. Então, lembra que o esquilozinho Eu também. fica até o final? O esquilo não fica até o final atrás daquela nozes dele? Que vai rodando o mundo, né? Aquela nozes. Então, por quê? Porque eles acabam guardando no período frio, né? Então, acaba sendo uma grande relevância com relação a isso, tá? Uma grande característica com relação a isso. Gente, alguma dúvida? Não. Nenhuma Não, dúvida com relação às características das florestas? não. Não. Não? Tem certeza, gente? Sim, professor. Beleza, então. Então, não deixe de fazer as atividades, tá? Das páginas 209, 219 e 221 até o número 1, tá? Então, Manda pelo portal?
Pode mandar pelo portal ou na próxima aula, se vocês quiserem amostrar aqui na nossa conferência, vocês podem amostrar também, tá bom? Vou só fazer a chamada rapidinho. Veja aí se eu deixei de anotar alguém, tá? Eduardo, Hugo, Isabela, João Pedro, Luiz Miguel, Mário, Manuela, Raica e Lucas. Deixei de chamar alguém, gente? Acho que não. Não? Beleza, então, tá? Então, vou deixar para vocês a conferência no portal, conforme de costume. Quem não conseguiu enviar P1, eu alterei lá até hoje. Aí, quem enviou com erro, por favor, reenvie, tá bom? Gente, fiquem com Deus, boa semana, se cuidem, tá? Até a próxima semana que vem, nós estaremos aqui no mesmo horário, tá bom? Fiquem aí na paz, gente. Tchau, tchau.